O castiçal de ouro no tabernáculo. Êxodo, capítulo 25, versículos 31 a 39. O terceiro e último objeto do lugar santo era o castiçal de ouro, ou candelabro. Era de ouro puro, consistindo de um pé, uma cana central e 6 outras saindo dela, 3 de cada lado. Na ponta de cada uma das 7 hastes havia uma lâmpada de ouro contendo azeite puro, e estas deveriam ser mantidas continuamente acesas para iluminar o lugar santo. Era a única fonte de luz ali, e os sacerdotes serviam e adoravam a Jeová sobre esta luz. Ficava no lado sul do lugar santo, de frente para a mesa. Há verdades profundas e preciosas prefiguradas neste castiçal de ouro, sobre as quais as nossas almas podem meditar com gozo e bênção. Cristo em sua pessoa é e sempre foi a vida e a luz. Estas têm a sua fonte e manifestação na sua pessoa bendita. Somente Ele é o doador de vida e luz, e Ele tem comunicado ambas aos seus santos. Estes estão de posse da sua vida, são filhos da luz, e é através deles que Ele se manifesta e se revela. O castiçal parece apontar para aquela profunda, misteriosa unidade que existe entre o cabeça e os membros de um novo homem, significativamente chamado o Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Não temos as dimensões deste castiçal, mas ele deveria ser batido de 1 talento de ouro. Era ouro puro, não havia nele liga nem mistura. Isto destaca o caráter divino da verdade contida neste tipo. Faz-nos lembrar da Igreja como formada e criada à sua imagem, uma feitura de Deus. Era de obra batida. O bater é o símbolo de dor e sofrimento, apontando para os sofrimentos da cruz como lugar de origem da Igreja. Foi durante o processo de bater que as várias canas deste castiçal de ouro, com as suas flores e copas, foram formadas. Tudo estava como que escondido naquele talento de ouro, mas através do martelo, manejado por um habilidoso, as canas foram produzidas uma após a outra, até que o castiçal ficou completo diante dos olhos do artífice, uma obra sólida de ouro batido. E foi assim que a Igreja foi formada. O sono profundo que o Senhor fez cair sobre o primeiro Adão, quando ele tirou do seu lado a mulher, que seria sua companheira, o grão de trigo que caiu na terra para morrer e dar muito fruto, e este bater do castiçal de ouro, tudo isso prefigura os profundos e penosos sofrimentos na cruz, aos quais a Igreja, como corpo e noiva de Cristo, deve sua existência. O talento de ouro era sempre valioso e precioso por si mesmo, mas, sem ser batido, não poderia haver castiçal de ouro. E sem a pisadura e morte do Filho de Deus, o segundo Adão, não poderia haver Igreja, nenhuma segundo Eva, para ser o seu corpo e a sua noiva. O castiçal consistia de 3 partes: o pé, as 6 canas e a cana central. O pé era a base de tudo. Dele saíam as 6 canas laterais, bem como a cana vertical central. A palavra traduzido cana aqui é traduzido coxa, em Gênesis capítulo 24, versículo 2, e em Gênesis 46, versículo 26. Assim como os filhos procederam de Jacó, as canas saíram deste pé. Este lhes deu existência. As canas saíam dele, tendo, por assim dizer, a sua vida, a sua natureza e a sua beleza como delas mesmas. Assim a Igreja vem de Cristo. Ela é possuidora da sua vida e é adornada com a sua beleza. Aquele que santifica e aqueles que são santificados são todos de um.
Assim como as canas eram do mesmo ouro que o pé do qual saíam, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Dignidade extraordinária. Ele é o primogênito dentre os mortos. Eles são seus irmãos. Ele é o Filho de Deus. Eles são filhos de Deus. Seu Pai é Pai deles. Seu Deus é Deus deles. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a plenitude de Cristo. Ela é chamada para ser herdeira e co-herdeira com Ele. Ela é a Eva do segundo Adão, vivificada e ressuscitada, assentada juntamente com Ele, participante da sua vida, possuidora do seu Espírito, destinada a, no futuro, compartilhar da sua glória. As 6 canas saíam do pé, 3 de cada lado. Não eram presas a ele artificialmente, antes saíam dele. Tal é a união de Cristo com os seus membros. É comparada a um corpo de muitos membros. Todos têm a mesma vida e unidos por um vínculo comum ao cabeça vivo. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, possuindo a sua vida, sendo seu verdadeiro complemento, também a igreja foi, por graça incomparável, formada do e para o Senhor. A mesma vida do cabeça está nos mais débeis dos membros, e nenhum destes pode jamais ser separado dele ou perecer. Não entendo como alguém pode crer na Bíblia e ainda dizer que é possível perder a salvação. No Evangelho assim não há união vital com Cristo. O crente é visto como unido artificialmente a Ele, sujeito a perder esta ligação e cair no inferno a qualquer momento. Esta doutrina rouba Cristo da sua glória e rouba a paz do crente. Textos que falam do conflito do crente, como 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ou dos seus frutos, como João capítulo 15, versículo 6, são forçados a servir de provas que um crente pode enfim perecer e perder a sua salvação. Mas nós sabemos, através de escrituras tais como 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Efésios capítulo 5, versículo 30, Romanos capítulo 7, versículo 4, que o crente está eternamente unida ao Cristo ressurrecto e que jamais pode ser separado dele. Veja Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39 e João capítulo 10, versículo 28. E tais escrituras não podem ser invalidadas, nem se contradizem entre si. Em cada uma das 6 canas havia copas feitas à semelhança de amêndoas, com uma maçã e uma flor de ouro. A copa amendoada, ou cálice, nos faz lembrar da ressurreição. A amendoeira é a primeira árvore a brotar na primavera, a primeira a despertar. Como a ressurreição, depois de um inverno sombrio, a vara de Arão posta diante do Senhor durante a noite, pela manhã havia brotado, florescido e tinha o fruto da amendoeira sobre si. Quão docemente estes símbolos nos fazem lembrar da ressurreição do Filho de Deus e da formação e a ressurreição da igreja com Ele. Mergulhadas na sombra negra que cercava sua cruz e na escuridão ainda mais negra junto à entrada do sepulcro, mulheres solitárias velavam e choravam. Era como o início de um inverno sem esperança do retorno da primavera. Mas, ao despontar da manhã da ressurreição, se viu o renovo, e o ressurrecto apareceu para a alegria delas, unindo-as consigo mesmo e dizendo: Ide, dizei a meus irmãos, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O grão de trigo havia morrido para viver na fecundidade da ressurreição. A vara depositada em morte perante o Senhor tinha dado seu fruto naquela manhã da ressurreição.
João capítulo 20, versículo 17. Como as canas saindo das copas em forma de amêndoas, e como as amêndoas achadas na vara do sacerdote escolhido de Jeová, a igreja é o fruto da morte e ressurreição de Cristo, elevada, assentada e abençoada juntamente com Ele, extraído a sua seiva dele, como os ramos da videira, eles dão o fruto de justiça, e a vida de Jesus é manifesta em seus corpos mortais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. A haste central é chamada sua haste. Veja Êxodo capítulo 37, versículo 17, onde a palavra está no singular, distinguindo-a das outras 6 canas laterais. Seu lugar era no meio, com sua preeminência e beleza, fazendo-nos lembrar que, apesar de ter Cristo unido a si os seus santos e os chamar irmãos, ele ainda tem em tudo a preeminência. Ele é o cabeça, o mais agradável entre os filhos dos homens, o totalmente desejável. Ele pode com ternura chamar os objetos da sua graça de irmãos, mas eles o chamam de Senhor e reconhece o seu lugar no meio deles, como o centro e fonte de tudo. As várias lâmpadas davam uma única luz. Êxodo, capítulo 25, versículo 37, e a sua função principal era brilhar sobre o castiçal, mostrando as suas belezas. Os santos cheios do Espírito Santo não se exibem a si mesmos, nem falam dos seus próprios atrativos, antes dão testemunho do valor do Senhor. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e disse: Vejo Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, testificou acerca do Cristo morto e ressuscitado, e quando a igreja estiver completa com Cristo no céu, ela ainda será o vaso no qual e por quem Cristo será revelado. Um crente cheio do Espírito Santo estará com seus olhos voltados para Cristo e não para si mesmo. Falará de Cristo e não da sua própria perfeição e santidade. Quando Moisés desceu do monte, a glória de Deus estava resplandecendo no seu rosto, e todos viram e reconheceram isto, mas ele não sabia. Assim, o castiçal de ouro ficava perante o Senhor, irradiando continuamente a sua luz. E da mesma forma a igreja estará eternamente diante da face de Deus, em admirável união, divina beleza e luz perene, como o corpo e a noiva de Cristo. Há ainda um outro aspecto no qual este castiçal de ouro pode ser visto. Ele tem um lugar a ocupar na terra, em meio à escuridão da noite, quando João, o discípulo amado, que se reclinou no seio de Emanuel durante a ceia, estava na ilha solitária de Patmos. Ele foi chamado para contemplar os 7 candeeiros de ouro. Estes não estavam nos céus, mas espalhados pela Ásia como testemunhas para Deus no mundo escuro e condenado. Eram os portadores da luz divina aqui na terra entre os homens, e o Senhor Jesus, vestido com vestes sacerdotais, foi visto andando no meio deles, observando-os constantemente, cuidando deles, elogiando-os e censurando-os, conforme a sua necessidade. Assim como o próprio discípulo amado, a igreja ocupa uma posição dupla, lá no céu, no seio do Senhor, e aqui embaixo, no mundo frio e mau. A igreja, como o corpo de Cristo, é divinamente perfeita e divinamente unificada, jamais pode ser manchada ou dividida. A igreja de Deus na terra são sujeitas a falhas e podem receber tanto elogio como repreensão da parte daquele que anda no meio delas. Como Arão preparava as lâmpadas, enchendo-as de óleo e usando os espevitadores e os apagadores, também Cristo, ao andar entre as igrejas, tinha palavras de graça e incentivo para algumas e de advertência e reprovação para outras. A preparação do pavio, o uso dos espevitadores
e apagadores é tão necessário quanto o suprimento constante do óleo para que se tenha uma luz clara e brilhante, e o Senhor sabe em que proporções administrar o ministério de graça e a palavra fiel de censura. Em algumas igrejas havia pouco para corrigir, em outras, pouco para aprovar. Mas, enquanto eram dele, ele cuidou e alimentou as lâmpadas conforme necessário. Que as igrejas de Deus e os seus santos individualmente possam ter um ouvido desejoso de ouvir a sua voz, tanto em incentivo quanto em censura. Desta forma, continuarão a ser os portadores da sua luz na terra. Cada candeeiro ficava na sua própria base e tinha uma existência própria e separada. Não havia confederação humana de igrejas, nem centro administrativo na terra. Cada igreja era responsável direta e unicamente a Cristo. Isto é visto nas igrejas de Apocalipse. Entretanto, aquele que está no meio de cada igreja individual e reúne ao redor de si todos os que nela estão, é visto aqui andando entre as 7 igrejas, unindo-as todas. Eram todas zeladas pelo mesmo olho que tudo vê e equipada pela mesma poderosa mão. Enquanto as igrejas permaneceram fiéis a ele e tiveram ouvidos para ouvir a sua voz, ele mesmo as governava, mas, quando cessaram de ouvir a sua voz e de arrepender-se dos seus pecados, ele as repudiou e removeu o seu candeeiro. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Somente ele pode fazer isso, não é obra humana. Isto coloca as igrejas de Deus numa posição profundamente solene como suas testemunhas e portadoras da sua luz aqui na terra. Se a condição espiritual dos indivíduos que compõem estas igrejas estiverem correta para com Deus, se os santos estiverem vivendo em comunhão com Ele, cada um sujeitando-se a Cristo como Senhor e obedecendo a sua palavra, haverá pouco a temer, e o candeeiro dará uma luz clara e brilhante. A verdade de Deus será sustentada, o nome de Cristo será honrado, seu evangelho será anunciado e pecadores serão salvos. Sua palavra será proclamada e ensinada, e se o mal levantar a sua cabeça, será tratado corretamente no temor do Senhor. Feliz a igreja e o santo individualmente que assim permanece no seu amor, sendo guardado pelo seu olho, alimentado e amparado pela sua mão, e como um luzeiro no meio da escuridão da noite terrestre, espera pelo raiar da manhã da ressurreição.